que haverá graça, favor, instrução, direção do Senhor. Quando a gente diz esse é o dia que o Senhor fez, cada dia é um dia. Cada dia começa algo novo. E é bom começar o dia na presença de Deus. Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia, por esta manhã. Te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade para estar na tua casa. Bom é estar na tua casa, na tua presença. Te louvamos, ó Deus, todos que estão conosco aqui, que também estão nos assistindo. Te louvamos, ó Deus, por esse tempo, por esse momento. Queremos exaltar e bendizer o teu nome, crendo que o Senhor faz e continua fazendo por amor. E nós te adoramos, te louvamos pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. E você possa levantar palavras de gratidão ao Senhor. Você possa agradecer pela vida, pela saúde. Por certo, você tem algo aqui a agradecer. Um benefício ainda hoje, a melhora da saúde, uma condição, uma alternativa de vida, uma paz que veio, um bem-estar, uma sensação boa, algo que veio da parte de Deus, que você possa agradecê-lo, Senhor. Nós te agradecemos nessa manhã pela salvação, te agradecemos por estar aqui e principalmente por estar aqui na tua casa. Te louvamos, ó Deus, pelos que estão conosco. Te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto tem feito e cremos que ainda há muito em que o Senhor fará, por bondade, por misericórdia, por amor. E te agradecemos por ter esse acesso, esse privilégio de ter o Senhor como nosso Deus. Poder nos dirigir a Ti, poder falar, sabendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos deu acesso. Nós não teríamos de nós mesmos essa condição, mas o Senhor possibilitou, o Senhor abriu o caminho por conta da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Por isso, Senhor, nessa manhã queremos te adorar e te servir e bendizer o teu nome, porque o Senhor reina, soberano e eterno. Glória a Deus. Eu creio que na nossa vida nós temos muitas certezas humanas, mas eu creio que a única certeza que você tem que ter no seu coração é que Deus está no controle. Amém? Nós possamos ter a certeza de que Deus cuida de nós, a certeza de que Ele está conosco. Essa é a maior certeza que você tem que ter todos os seus dias no seu coração. Meus dias já se vão como areia entre os meus dedos. Ao que posso me apegar, pois tudo vai passar.
coração cheio, eu abro mão dos meus caminhos para andar em ti. Oh, o que tenho eu além de ti? E que certeza no amanhã, e que motiva pra sorrir. Se não for você, o que tenho eu além de ti? E que segurança em meu ser, e que motiva pra existir. Se não for você, o que tenho eu, Deus meu? Eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és a minha jornada, és o meu destino. Eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és a minha jornada, és o meu destino, Deus meu. Glória a Deus. Nós não temos nada além do nosso Deus. Que você lembre disso. Essa é a nossa certeza. Aleluia. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor quebra todos os cedros. Sua voz ecoa a majestade. Sua voz ecoa santidade. Com o poder como trovão, ouço tua voz, trazendo cura e libertação. Ouço tua voz, quebra grilhões, alivia os aflitos, transforma doentes e oprimidos ao som da tua voz, ao som da tua voz. O seu poder faz o inferno tremer, nada e nenhum mal pode prevalecer. Ao som da tua voz, ao som da tua voz, com o poder como trovão, ouço tua voz, trazendo cura e libertação. Ouço
oprimidos ao som da tua voz, ao som da tua voz. O teu poder faz o inferno tremer, nada e nenhum mal pode prevalecer ao som da tua voz, ao som da tua voz. Cante. Quebra grilhões, alivias, transforma doentes e oprimidos ao som da tua voz, ao som da tua voz. O seu poder faz o inferno tremer, nada e nenhum mal pode prevalecer ao som da tua voz, ao som da tua voz. Ao som da tua voz, ao som da tua voz. Ao som da voz do nosso Deus, amém? Não há grilhões, não há barreiras, não há nada que possa impedir. Gostaria de convidar você nessa manhã a fechar os seus olhos. Comece a agradecer ao Senhor Jesus por tudo, que Ele venha ser o centro nesse momento. Comece a agradecê-lo pelo seu dia, pelo seu acordar, pela vida das pessoas que Ele tem colocado do seu lado, por tudo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja feito. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero a
Conheces tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Você possa levar seu pensamento a Deus nessa hora. Que sejas meu universo. Que Ele seja mais importante. Que Ele seja importante em todo o tempo, mas principalmente agora. Se lembrar em Jesus Cristo, o Rei que está sentado no trono, e que você pode adorá-lo, que você pode reconhecer sua majestade, que você pode exaltar, que você pode bendizer, que você pode declarar sua alegria por estar ali, o contentamento, bem-estar, uma satisfação e poder estar ali no mesmo espaço, no mesmo lugar que Ele está. É tão bom uma pessoa que a gente ama, a gente estar no mesmo lugar que ela está. Uma pessoa que a gente respeita, que a gente valoriza, que a gente considera importante. É tão bom estar no mesmo espaço, mas saber que ela está ali. Agora o Senhor Jesus é a pessoa mais importante do universo. Que Ele possa ser o centro da sua atenção. Bom seria que fosse em todo o tempo, mas que agora Ele possa ser o centro da sua atenção. Senhor Jesus, nós queremos reconhecer a Tua grandeza, o Teu poderio e tudo quanto tem feito por nós. Agradecer o Seu amor, o Seu cuidado, uma salvação extraordinária, libertação de forças malignas, de prisões, de cadeias, de amarras. Enche, Senhor, as nossas mentes com aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é honesto e de boa fama. Que a Tua presença, o Teu amor, a Tua grandeza. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus, por tão grande salvação. Amém. Se dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, em agradecimento a Ele, reconhecendo a grandeza, o poderio e a sua soberania. Você pode sentar, amados. Nós vamos ter a ministração dos dízimos, as ofertas, a líder da equipe Conformados, a Josi. Glória a Deus. Essa semana segue nossa programação. Terça-feira nós temos nosso culto de fé e milagres, o último culto dessa série. Uma vida superabundante, uma vida completa, a vida inteira. O Senhor está preparando isso para você. Na sexta-feira tem uma vigília que é uma bênção. Aumentou bastante da penúltima para essa última, e creio que nós teremos um número massivo da próxima vez. Sábado, Arena Jovem. Já começa a próxima série? É a última, né? É a última dessa série. E domingo que vem de manhã e à noite temos o culto. Eu estou só aguardando para ver se vai ser a ceia domingo, se será no outro. Eu quero crer que seja no próximo, mas durante a semana a gente vai estar avisando. Deus abençoe. Bom dia, graça e paz. Pode projetar para mim, por favor, em Salmos 24, na NAA, por favor.
Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Eu já falei algumas vezes e eu falo assim, se não houver nada, nenhuma justificativa, se houver dúvidas em relação ao que entregar ao Senhor, aos dízimos e às ofertas, basta lembrar isso, que tudo pertence a Ele. Pode ser na NVI? Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, e o mundo e os que nele vivem. Então, o maior motivo para nós estarmos aqui hoje é porque o Senhor assim decidiu. E a nossa oferta, o nosso dízimo, nada mais é do que a nossa gratidão em saber que nós temos essa condição tão maravilhosa, que é estar aqui e poder usufruir de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Projeta para mim Provérbios 3:9, por favor, Kate. 9 e 10. O temor dos Provérbios 3:9. 9. Isso. Honre o Senhor com os seus bens e com as suas primícias de todas e com as primícias de toda a sua renda. Próximo. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu vivo essa palavra há muito tempo, eu sempre falo que eu nunca tive dificuldade com dízimos, nem com ofertas eu aprendi na Sara Nossa Terra, mas com dízimos eu nunca tive dificuldade. E às vezes a gente fica assim, vai levando a vida, quando você tem muito tempo de cristão, vira uma rotina, né? É uma rotina, você já sabe, você já recebe, a primeira coisa que você faz, separa o seu dízimo, você já tem esse hábito, porque faz parte da sua vida. E às vezes você esquece de reconhecer o que Deus tem feito e você pensa que isso não está fazendo diferença. Você só continua porque já virou um hábito. E às vezes Deus traz a memória. E aí eu volto no versículo de Salmos 24, que diz que tudo pertence a Ele. E às vezes nas pequenas coisas nós deixamos de reconhecer que esse favor veio por quê? Porque você é fiel, pela tua fidelidade, pela tua honra, porque o Senhor entrega e o Senhor promete manter os seus celeiros cheios. Essa semana, né, já faz alguns dias, a minha moto deu um problema. E aí eu fiquei, né, eu não sei, gente, eu não entendo nada. Eu falo que eu louvo a Deus porque eu tenho pessoas que me falam as coisas, tenho acessos. E aí eu perguntei para o Ariel, ele falou, isso aqui é não sei o que lá do combustível. Tá bom. Ó, você vê como que eu decorei, né, eu não sei o que lá do combustível. Tá bom, tá fazendo barulho. Ariel tá assoviando, a minha moto tá assoviando. É não sei o que lá do combustível. Tá bom. E aí eu fui, saí esses dias na segunda-feira, furou o pneu da minha moto, eu descendo, aí eu, já quase 5 horas, falei, e agora? Onde que eu vou levar? Eu preciso, né? Já liguei pro Ariel, né? Meu assistente. E ele falou assim, ele me passou um contato, eu liguei, a pessoa veio buscar e eu fiz. Falei assim, eu quero fazer um orçamento para fazer a revisão. Se tem uma pessoa que não entende nada, sou eu só troco óleo. Né? Só troco óleo. Porque eu peço para o moço anotar lá embaixo do banco quando que eu tenho que fazer a próxima troca, porque eu não lembro. E eu levei no lugar e a pessoa me cobrou R$270 para fazer a revisão, me passou as peças. Falei assim, eu vou pensar. E eu liguei para o meu assistente de novo. Ariel, isso. Aí ele, não, acho que não precisa de tudo isso não, deixa quieto, leva em outro lugar. Tá bom, fiz isso. Aí depois ele andou, né? Ele falou, vou dar uma voltinha na sua moto para ver se precisa tudo isso mesmo. Ele andou, ele falou assim, não precisa tudo isso não, Josi, tá exagerando. Aí levei na outra pessoa que o Ariel sugeriu, né? Olha só os acessos. E aí eu fui lá, a pessoa cobrou de mim R$110. Então, eu ia pagar 270. E eu ia pagar mesmo, gente, porque eu não entendo nada. Se falar para mim, eu pago até mais. Mas aí, ele falou para mim, me deu outra sugestão, me deu outra alternativa. E eu fui. Aí você pode pensar, nossa, mas sabe o que eu entendi? Quando eu comentei com uma pessoa, eu falei assim, nossa, de 270 foi para 110, que diferença, né? Aí a pessoa falou para mim assim, ela me deu a resposta, é Deus repreendendo o devorador. Aí eu falei assim, é verdade.
E nós muitas vezes não reconhecemos, nós esperamos que Deus faça coisas tão grandiosas e nós deixamos de reconhecer essas coisas que Deus vai fazendo dia a dia, as pequenas coisas. E aí, entra lá na parte do Provérbios. Deus prometeu que manteria os nossos celeiros cheios. Então você não será lesado se você permanecer fiel. Aí você pode falar, Josi, mas Deus vai te dar acessos. Deus vai levantar pessoas. Deus vai abrir portas. Eu não sei o que você tem pedido, o que você tem esperado. Mas às vezes Deus já está fazendo e você não está percebendo. Ou às vezes Deus quer fazer, mas precisa de um ato seu, de uma ação sua, uma atitude de fé sua. Se você é dizimista, continue. Se você não é dizimista, faça esse desafio. Você vai perceber a ação do Senhor nas pequenas coisas, nas grandes coisas. A Deus pertence todas as coisas. O ato de ofertar e dizimar nada mais é do que devolver a Ele tudo o que Ele nos dá diariamente. Você que trouxe os seus dízimos e as suas ofertas, pode trazer. Sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Pai, nós queremos neste momento orar, agradecendo ao Senhor pela vida de cada um dos teus filhos, que nesta manhã ofereceu ao Senhor um ato de gratidão às suas ofertas e os seus dízimos. Nós sabemos, Senhor, que tudo pertence ao Senhor. Tudo que nós estamos entregando, Pai querido, foi porque o Senhor primeiramente nos deu. E nós devolvemos parte ao Senhor, e nós devolvemos parte em gratidão. Quero pedir ao Senhor nesta manhã que o Senhor abençoe cada um pelo teu ato de fé. O Senhor conhece, o Senhor sonda os corações. Que o Senhor possa trazer respostas e soluções aos teus filhos nesta manhã. Eu oro pela tua igreja, Pai, pedindo um favor, uma bênção especial da tua parte. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que está aqui nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar cada dizimista, cada ofertante, cada parceiro de Deus. Que o Senhor possa surpreendê-lo, Pai querido, ainda este ano. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda em pé, nós vamos estar lendo aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 12. Seguindo, depois daquele discurso entre a carne e o espírito, e como o espírito vence a carne, nós vamos estar seguindo aqui, filhos e herdeiros. Aquele que é guiado pelo Espírito, ele é filho de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo, e seu Espírito fala mais alto do que sua carne. E nós vamos pedir a Deus que nos oriente, nos instrua, que as verdades possam entrar dentro de nós. Romanos 8:12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como ser constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte, mas se pelo Espírito modificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pai, essa é a Tua palavra, que nessa manhã haja uma graça, um favor, revelação, direção, instrução, e de um meio fantástico, abençoado, ungido, nós possamos cada vez mais caminhar na Tua presença,
por um processo de santificação, um processo de redenção na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, amados. Tudo que Deus faz inteiro. Deus não faz algo em parte processual. A salvação, ela é inteira, ela não é em parte. Agora, por que as coisas na nossa vida vão acontecendo aos poucos, né? Como diz, a aurora do justo vai brilhando mais e mais até tornar-se dia perfeito. Ou seja, é processual, essa justificação, esta santificação, ela é processual, porque depende da gente. Aquilo que depende de Deus é feito. Tanto é que o ladrão que estava na cruz, que era mau, mas na cruz se voltou para o Senhor Jesus, ele foi salvo de imediato, não precisou processo. Porque o que ele faz completo. Amém, amados? Então, o processo da regeneração, ele é mais fácil, porque a regeneração, ela é mais visível, é mais grosseiro, é mais aparente, e vai mais rápido. Então a pessoa falava palavrão, para de falar, muda a roupa, tinha uma forma de proceder mais sexual, aí sai disso, tem uma forma de falar agressiva, violenta. Então esse processo, ele é mais rápido. O processo da justificação, de ser justo, de tornar-se justo, ele vai ficar na vida toda. A vida inteira nós vamos ficar caminhando nesse processo da justificação, que é ser justo. Primeira parte é a gente reconhecer o que é o certo e o que é errado. Não ensinar o errado é a primeira coisa, né? Porque se a pessoa, vocês me ajudam numa coisa, me abre as janelas do lado e fecha essa porta, por gentileza. Pode abrir essa também. Isso, me ajuda muito. Obrigado. O processo da justificação, tornar-se justo, é quando a gente entende a verdade bíblica. Esse certo ou errado é referente à Bíblia. Não é o que eu acho, o que eu penso, é o que Deus diz, o que Deus pensa, é o que Deus fala que é certo. E aí, eu concordo com a Bíblia, e se eu agir errado, a Bíblia continua certo. Amém? Seja Deus verdadeiro e mentiroso o homem. Mas está na Bíblia, eu sei que é certo, porém, eu ainda não faço. Eu continuo dizendo que a Bíblia é verdadeira e não tento justificar meu erro. Essa é a primeira parte da justificação. A segunda parte é ensinar o certo. O que é isso, é isso. Mas você não faz, eu não faço, mas o certo é esse. Tá? Segunda parte. A terceira parte do processo da justificação é entender o que é o certo. E se eu fizer errado, eu peço perdão. E cada vez eu vou diminuindo as coisas erradas e aumentando a certa. Esse é o processo da justificação. E a santificação. O processo da santificação é quando a gente separa para Deus. Enquanto na justificação a gente separa do erro, separa do pecado, procura distanciar do pecado, na santificação nós somos separados para Deus. Na santificação nós somos separados para realizar a obra de Deus. Dedicação, é dedicado. A santificação está ligada à dedicação, a uso exclusivo. Tem coisas que a gente usa somente para aquilo. Tem pessoas que ela tem um sapato, e aquele sapato tem um bico de ferro, ele vai trabalhar, sei lá, na eletricidade ou numa outra coisa que precisa de proteção. Ele não usa para passeio, ele não usa para vir para a igreja, ele usa só para o trabalho. É uso exclusivo. Da mesma forma, às vezes uma roupa, um calçado, a pessoa usa, não, isso aqui é para mim, para a igreja. Eu não vou para outro lugar, só vou para a igreja. É uso exclusivo. A santificação é isso, é uso exclusivo para Deus. Quanto mais a sua vida é dedicada a Deus, quanto mais exclusividade Deus tem na vida,
mais santo a pessoa é. Quando você canta essa música aqui, o Senhor seja o seu universo, aí ele está, de forma poética, dizendo que o Senhor está em todo o tempo, essa pessoa medita o tempo todo, de dia e de noite. Ou seja, essa dedicação exclusiva mostra que é uma pessoa que está santificada, ela está separada. Muito bem, esse primeiro conceito nessa questão de filho e herdeiro. E aqui ele vem e coloca a primeira coisa importante. Assim, pois, irmãos. Ele fala assim, nós somos iguais. Paulo se coloca numa posição de ser igual. Ele não está falando assim, eu sou o apóstolo dos gentios, eu sou mais importante que vocês, então vocês precisam me ouvir, me obedecer. Veja, ele coloca de outra forma. Ele fala assim, irmãos. Nós estamos na mesma jornada, nós estamos no mesmo caminho, nós temos a mesma herança. A minha herança é proporcional ao que eu faço, a sua herança é proporcional ao que você faz, ou proporcional ao objetivo de Deus para a sua vida. E por isso, nós somos irmãos. Não tem um maior do que o outro. Às vezes tem uma hierarquia. Hierarquia é para organizar. E organizar não quer dizer que um manda mais, é mais do que o outro. A hierarquia é para ordem. Nós temos a hierarquia com o Pai. Tem Jesus, tem o Pai, tem Jesus, tem o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele diz assim, o meu Pai me enviou, eu obedeço o meu Pai. E a Escritura diz que ele foi obediente até morte e morte de cruz. Então quer dizer que Jesus é menos que Deus? Nós entendemos na Escritura que tanto o Pai quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, os três têm poderes e têm uma condição similar. Ou seja, pode ter uma hierarquia, mas os três são um e os três concordam em um, sem precisar ter um maior e um menor. Da mesma forma, nós temos que ter essa percepção que nós somos irmãos. Ter isso é fundamental no corpo de Cristo. Quando alguém acha que é mais ou melhor do que o outro, já está indo na contramão da vontade de Deus. Já não está mais segundo o Espírito, já está indo para a carne, para a natureza humana, para o sistema do mundo, no lugar do reino de Deus. No reino de Deus, o maior serve o menor. Como nós já vimos no outro momento, quando alguém quis estar mais perto de Jesus, quando alguém quis ser maior, ele falou, o maior serve os outros. Você quer ser maior? Ótimo, está tudo bem, isso é bom. Você quer ser o maior, então sirva os outros. Sirva os outros. No reino de Deus, o maior é o que serve. Então, esse conceito importante de ser irmão. Segunda coisa, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós não devemos nada à carne. A nossa carne, a nossa natureza humana, nós não devemos nada. Em Coríntios, Paulo fala assim, não cumpris os desejos da carne, enchei-vos do Espírito. Não cumpris os desejos da carne. Nós não devemos nada para a carne. Quando eu falo para a carne, a natureza humana, a natureza pecaminosa, nós não devemos nada para ela. Por isso, nós não precisamos ficar, eu não fiz isso. Tem pessoas que sofrem, a palavra é esta, sofrem. Tem mulheres com 20 anos, estão no sistema do mundo, ela sofre porque ainda não teve um relacionamento sexual. Sofre. Ué, mas ela não casou? Mas sofre, porque acha que devia ter. Ela acha que deve à sua carne. E assim sucessivamente. Tem pessoas que acham que devem à carne. Por outras coisas também.
nós temos que entender que nós não devemos nada para a carne. A carne, ela tem que ser relegada a segundo plano. Normalmente o que nós fazemos? Colocamos a carne em primeiro plano, mas ela precisa ser colocada em segundo plano. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Se fizer tudo que a carne quer, a carne você tem que pensar que é igual uma criança mimada. Quanto mais tem, mais quer. Você nunca vai conseguir cumprir o desejo da sua carne. A sua carne sempre vai querer mais. Só um pouquinho? Não tem só um pouquinho. É mais, mais, mais e mais. Quanto mais tem, mais quer. Não adianta. A carne você não pode deixar ela solta. Se deixar ela solta, acabou. Então ele está dando essa seguinte orientação. Se fizer tudo o que a carne diz, você vai ficar separado. Mas separado de Deus. Mas se pelo Espírito... Agora, outro princípio importante. No universo nós temos 3 tipos de espírito. Com relação ao planeta Terra. Pode ser que em outro lugar tenha outras coisas. Mas no planeta Terra. Nós temos o espírito do homem. Que é o meu espírito. Nós temos o Espírito de Deus e nós temos o espírito maligno. Que aqui ele fala o espírito de escravidão. Então tem 3 tipos de espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Nós temos o nosso espírito e tem o espírito da escravidão. São 3 tipos de espírito. O Espírito de Deus, ele pode encher uma pessoa. O Espírito Santo pode encher uma pessoa. O Espírito maligno pode encher uma pessoa. Mas o Espírito de outra pessoa, ele não tem como acessar outra pessoa. A Escritura diz que ao pó volte ao pó e o Espírito volte a Deus que o fez. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, o pó volte ao pó e o espírito volte para Deus. Quando nós vimos lá o rico e o Lázaro, o rico foi para um lugar e queria que Lázaro molhasse a boca dele com água. Ele falou, quem está aqui não pode ir para aí. E quem está aí não pode vir para cá. Ou seja, quem está no céu não pode ir para o inferno, quem está para o inferno não pode ir para o céu. Aí ele fala assim, fala para Lázaro ir avisar os meus irmãos, para eles não virem para esse terrível lugar. Quem está no céu não pode vir para a terra, para avisar ou para fazer qualquer coisa. Aí Abraão diz, lá eles têm os reis, ele tem os profetas e a lei. Eles precisam ouvir os profetas e as leis. As pessoas que estão aqui não descem. Então nós precisamos entender esses princípios importantíssimos da vida, que é simples, segundo a Escritura, mas tem pessoas que têm dúvidas. Tem pessoas que quando alguém falece, ele fica com medo que o espírito daquela pessoa vai lá aterrorizá-lo de forma alguma. E se isso acontecer, acredite, não foi o espírito daquela pessoa, quer seja boa, quer seja ruim. Se isso ocorrer, foi um espírito maligno, um espírito de escravidão, que foi interferir. Com certeza, não foi o espírito da outra pessoa. Então vamos aqui, seguindo, entendendo esses 3 tipos de espírito. Se pelo Espírito, qual Espírito? O seu Espírito. Se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Se você alimentar o seu Espírito, você vai poder colocar a sua carne no lugar. Se você alimentar muito a carne, o Espírito não vai ter voz. Quanto mais você alimentar o seu Espírito com oração, com palavra de Deus, com a Bíblia, quanto mais você dá força, quanto mais você tirar da carne, tirar no jejum, tirar de tantas coisas que a carne possa querer, quanto mais você tirar da carne, mais fraca ela vai ficar.
E quanto mais você alimentar o Espírito, mais forte ele ficará. Então tem coisas que a gente faz. E aqui Paulo está dizendo: se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então você tem autoridade sim. Você pode escolher o que você pensa, você pode escolher o que você fala, você pode escolher o que você sente, alimentando o Espírito. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí, agora é o Espírito de Deus. Aqui, mais para frente, ele vai dizer assim, que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E João diz que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele influencia o nosso espírito. Quanto mais acesso o Espírito Santo tiver ao nosso espírito, quanto mais livre, quanto mais fluir essa comunicação, mais força nós temos para anular a carne. Lembra da graça? É a graça que capacita. E o que é a graça? Esse acesso. É você ser cheio do Espírito. Enquanto a lei só dizia que era certo e errado, nesse tempo da graça, por isso que é o tempo do Espírito Santo, o tempo da graça, você tem acesso ao Espírito Santo, o Espírito Santo te fortalece. Amém, amados? O Espírito Santo vai te guiar. Vai te guiar. Eu já falei isso muitas vezes, mas sempre tem alguém para ouvir isso. E para quem já ouviu, muitas vezes, relembrar. Eu vejo o Espírito Santo de forma alegórica, uma metáfora para entender, como aquele pessoal do aeroporto para guiar o avião. Ele tem 2 bastãozinhos coloridos e eles, o piloto está lá em cima no avião, ele está no chão e aí ele vai guiando o avião. O piloto do avião vai na onde que ele faz. Aí ele chega e faz. E aí o piloto do avião vai, ele fica olhando ali aquela pessoa que está instruindo e segue as instruções para poder pegar a pista e poder viajar. Tá certo. Na nossa vida, o Espírito Santo, muitas vezes, está falando, vem, vem. E a gente quer ir para lá, a gente quer ir para cá, e o Espírito Santo. Aí a gente está indo para cá, e o Espírito Santo falando. Só que a gente não está olhando para o Espírito Santo, está olhando para outra. E ele... Nós precisamos ter essa sensibilidade. O Espírito Santo vai guiar. Não vai cair um raio na sua frente. Você está indo para o lado errado, que às vezes as pessoas veem algum filme, né, algum desenho animado. Quando a pessoa está indo para o lugar errado, cai um raio na frente. Esse aqui é o lugar errado, vou ter que ir para outro lugar. Aí vai para esse, não, também não é esse. Aí é esse. Amados, o Espírito Santo não vai jogar raio na sua frente. Ele vai te guiar. Também ele não vai te pegar, te levantar, te sacudir e falar, para cá, infeliz, o caminho é esse, anda por ele. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai te dirigir, ele vai te guiar, ele vai te mostrar o caminho. Se você estiver num passeio, tiver o guia turístico e falar assim, olha, aqui é o museu fulano de tal, ele está te mostrando e contando a história. Se você estiver olhando para o outro lado, não adiantou nada o guia. Você não prestou atenção no que ele disse? A orientação que ele deu? Você estava olhando para o outro lado, vendo outra coisa? Você viu o que o guia falou sobre o museu? Não, não vi. Não entrei. Fiquei para o lado de fora. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito. O Espírito Santo quer te guiar, quer te mostrar o melhor caminho. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Porque não recebemos espírito de escravidão. Nós não recebemos o espírito maligno que escraviza, para viverdes outra vez atemorizados, com medo. O espírito maligno, ele coloca medo. Já falei dezenas de vezes e não canso de dizer. Terrorismo é do maligno. Esse negócio de sem terra, esse negócio de apropriação, de fazer terror, colocar medo, isso é do inimigo. Esse espírito de escravidão, de medo, é do inimigo. O Senhor te chamou para a liberdade. Amém, querido? Para você ser livre, para você viver uma vida feliz, uma vida abundante. Esse espírito de medo, esse temor, essas coisas assim, são do maligno. Já falei dezenas de vezes. Pessoas que vivem num relacionamento abusivo. A pessoa fala, se você sair eu te mato. Ué, o que é isso? Ficar preso? Ou coloca medo, se você sair, não vai ter ninguém para te querer. Já falei, isso é a cartilha do Cafajeste, né? Então, se eu sair, se eu for embora, ninguém vai te querer. Quem vai te querer? Ninguém vai te querer. Só eu que estou aqui te tolerando e você tem que estar por feliz. Colocando medo. Isso é maligno, isso não tem nada de amor e não tem nada de Deus. Porque o Senhor nos dá o espírito de filho, de proteção, não o espírito de medo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Então o Espírito Santo, na hora que você precisar de socorro, precisar de ajuda, ele vai falar para você, pede para Deus, fala com Deus, chama o nome de Deus. Você tem um pai, você não está sozinho. Amados, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade. A Escritura diz, no mundo tereis aflições. Está passando dificuldade, está sofrendo, teve uma perda, um prejuízo, uma situação que entristeceu, uma situação que aborreceu. Qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? Ah, não vou para a igreja hoje não, estou triste. Ah, não vou para a igreja hoje não. Ah, não vou para oração não. Oi, amado, é justamente essa hora que é a hora de você clamar, Abba, Pai. Paizinho querido, me ajuda. Nem que for para chegar na igreja, Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, me salva. Senhor, me livra dessa situação, dessa enrascada que eu entrei, ou dessa difamação, ou dessa calúnia, ou porque errei, falhei, tomei a decisão errada, fui enganado, seja qual for a situação, vem e clama, Abba, Pai. No lugar de distanciar, se aproxima. O Espírito Santo vai te falar, lê a Bíblia. O Espírito Santo vai te dizer, ora, pede para Deus, Deus vai te ajudar. O Espírito Santo intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém. E você está sofrendo aí que você sabe orar menos, e eu também. No sofrimento a gente sabe orar menos ainda. Chora diante de Deus. Mas, Senhor, eu estou sofrendo por essa situação, me ajuda. O Espírito Santo faz o resto, amém, amados? Ele vai mudar suas palavras de uma forma certa para chegar no céu. Então o Espírito Santo, ele nos instrui, nos ensina e nos ajuda a fazer o que é certo na hora mais difícil. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É impossível alguém falar para você, você é filho de Deus. Nós podemos, por dedução, se você é meu irmão, eu sou filho de Deus, você é meu irmão, eu pressuponho que você seja filho de Deus. Mas eu não posso garantir. Mas o Espírito Santo, ele pode garantir. E você pode ter uma certeza dentro de si. Uma vez eu perguntei para uma pessoa se ela acreditava que ela era salva. Ela falou, eu não sei se sou salva.
era de outra denominação. Eu não sei se eu sou salvo, mas quem que sabe? Quem que sabe? Aqueles que têm o Espírito Santo sabem que ele é filho de Deus. Ele tem uma convicção e uma certeza que ele vai morar no céu. Porque ele aceitou Jesus, apesar das suas falhas e imperfeições, ele pediu perdão, ele se arrependeu, reconhece Deus como Salvador, e pela graça, ele é salvo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Agora, o salto é enorme. Ser filho de Deus, ser alguém que está sob uma proteção, um cuidado, ele dá um salto. Ele sai dessa condição da criança que está no colo e fala assim, você é herdeiro. Você tem herança de Deus. Veja, o que o inimigo das nossas almas pode dar? Ele pode dar o inferno. Por que ele pode dar o inferno? Porque é o que ele tem. O que o Senhor pode nos dar? É o céu. E Jesus fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria que vou preparar lugar. Mas eu não vou preparar lugar não, porque já está tudo preparado. Amém, queridos? Você já tem um lugar no céu. Você tem uma casa, você tem uma herança. Você tem uma coroa. E eu já vi um desenho, uma imagem, que tinha uma coroa, um capacete bem grande, e uma coroa pequenininha que colocava com um clique. Mas aí eu vi uma coroa da Espanha, com um capacete, que era diferente. O capacete estava, mas a coroa maior do que o capacete. Né? A coroa que o rei vai para a batalha, é um capacete já com uma coroa. E tem uns que são uma coroazinha bem pequenininha, e encaixa. E tem outros que tem uma coroa bem grande. Então você tem um capacete da salvação. Você tem a coroa da salvação. E essa condição de ser salvo é uma bênção. Mas tem uma dimensão ainda maior, que é a herança. A herança. Herança de morar no céu. Você tem o capacete para proteger sua mente, e a coroa para lembrar de onde você é. Você é do reino de Deus, e você é um dos reis do reino de Deus. Quando você chega no céu, você chega para reinar no céu. Tem o Rei dos Reis. O Senhor Jesus tem um trono. E Ele fala assim, ao que vencer, concederei que se assente no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Ele é o Rei dos Reis, mas permitirá que eu e você sente no trono dele. Veja que coisa tremenda, amados. Não é somente um livramento para não ficar sofrendo no inferno. É para viver, para desfrutar numa eternidade com poder de posição espiritual, num lugar tremendo, num lugar glorioso. Não é só, eu estou salvo do inferno, não vou arder naquele lugar horrível. É muito mais do que isso. É extraordinariamente muito mais do que isso. É você desfrutar de uma posição, de um lugar, sabendo que Deus é o seu Pai. E Ele fala assim, co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiro? Herdar juntamente com Cristo. Amados, parte igual com Jesus. Parte igual com Jesus. Isso é sem limite. Parte igual com Jesus. É algo. Porque o adotivo, que nós somos os adotivos,
precisava nem de herança, né? Só levar o nome de Deus já estava bom. Mas, muito além de uma salvação, você tem uma herança. Então vai ser as migalhas. Não, não é migalha, é do principal. É do principal. É do principal. A gente sabe, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas fazem testamento. Chega ao ponto de alguém ter um animal de estimação e ter um parente. Eu deixo para o meu parente uma indústria, não sei o quê. E a grande maior parte das coisas deixa para o gato, para o cachorro. Acontecem umas coisas absurdas desse tipo, né? Ou então, para filho tal, eu vou deixar 10 propriedades. Para o filho tal eu vou deixar 2, para o outro eu vou deixar 1. Acontece muito disso. Só que o Senhor Jesus, Ele vai dividir por partes iguais. Você tem acesso igual ao acesso de Jesus. É fantástico, é sem limite. É um amor sem limite. E na nossa mente natural, é muito difícil entender isso. E não dá para entender mesmo. Por isso que a gente precisa entender de forma espiritual. Agora, o detalhe final. Enquanto estamos aqui. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa é a parte que a gente não queria ouvir, né? Mas essa parte é fundamental. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Então terão dificuldades, terão dores, por causa do Evangelho, dificuldade. Hoje, no nosso caso aqui no Brasil, em Jaciara, praticamente não tem sofrimento por ser evangélico, né? Em alguns casos é até valorizado, mas já houveram épocas que os cristãos, os templos eram apedrejados. E isso no Brasil, e isso em torno de uns 50 anos atrás. Nós não vivemos isso, mas teve quem viveu. Que era ridicularizado carregando uma Bíblia, porque era tudo de um jeito só. Hoje você tem Bíblia roxa, amarela, vermelha, pequenininha, maiorzona. Mas na época era tudo igual, a Bíblia preta, uma capa dura, e era aquela que tinha. Todo mundo tinha igual. E era ridicularizado por estar com a Bíblia, xingado, ofendido. Não alugava casa porque era evangélico. Não conseguia emprego porque era evangélico. Com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Hoje, graças a Deus, aqui é bem tranquilo. Mas tem lugares que as pessoas são mortas, elas apanham, enfim, elas são agredidas por causa do Evangelho. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Talvez um ou outro é meio ridicularizado. Você é crente, então quer dizer que você não teve relacionamento, você é virgem, como se fosse a pior coisa do mundo, né? Então você é virgem. Gente, fulano é virgem, nunca teve nada, porque ele é crente, é o irmão. Talvez isso, no máximo. Mas teve épocas que a coisa foi muito difícil. A pessoa era ridicularizada, jogava pedra, sofria, tinha limitações, passava dificuldades por ser cristão, por ser evangélico. Mas hoje pode ser que o seu sofrimento seja muito menor. É um parente que fala assim, fulano não vem na nossa festa regado a cerveja porque ele é crente. Ele acha que é melhor do que os outros. É claro que não acha, mas eles que dizem isso para tentar te machucar, te ofender.
Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Amém, amados? Então, não leva isso em consideração. Se isso para você for um peso, for uma dor, com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Nós vamos colocar em pé, nós vamos orar. Você é filho e herdeiro de Deus. Repete comigo, eu sou filho e herdeiro de Deus. E co-herdeiro com Cristo. Essa é a posição sua no reino de Deus. Quando a gente passa por Romanos 8, no comecinho, que não andam mais segundo a lei do pecado, mas segundo a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, você torna-se filho de Deus. Você torna irmão de Jesus e herdeiro. Então vale a pena. Se tiver que passar algum sofrimentozinho aqui na terra, vale a pena. Que a posição que nós temos no céu é fantástica. Pai querido, ó Deus amado, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer por esta palavra, por essa condição, por esta posição que o Senhor nos dá. E eu quero, Senhor, te exaltar, reconhecendo a tua graça, o teu favor, a tua vitória. Pai amado, venha abençoar cada um dos teus filhos, a compreenderem, a terem uma revelação e principalmente a viverem por esta palavra. Desfrutarem, ó Deus, do benefício que o Senhor tem preparado para os seus filhos, para viverem de conformidade com o teu querer e poder, Senhor, chegar no céu como filho de Deus, irmão de Jesus, herdeiro no reino, uma posição extraordinária, muitíssimo maior do que a dos anjos, uma condição tão maravilhosa, tão surpreendente, tão extraordinária, que a nossa natureza humana, a nossa mente humana tem dificuldade de compreender essa grandeza. Mas, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha ministrar ao nosso espírito essa grandeza de ser filho de Deus, e assim nós possamos viver em conformidade a esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Então Deus abençoe os irmãos que estão pela transmissão. Nós vamos orar pela sua vida que está aqui. Nós vamos estar ungindo. Que Deus te capacite, Deus habilite.